Boa tarde, alunos. Como é que vocês estão? Hoje vamos para mais uma aula de sobre unidade da terapia intensiva, que é a UTI. Vamos estar falando referente à administração de medicamentos e os devidos cuidados de enfermagem. Administração de medicamentos. Uma das atribuições merecedora de reflexão prática de enfermagem é a administração de medicamentos que envolve aspectos legais, éticos, impactos sobre a prática profissional. Uma falha pode ter consequências irreparáveis, uma falha da administração de medicamentos. A administração de medicamentos é uma das mais sérias responsabilidades que pesam sobre o enfermeiro e toda a equipe. Cuidados na administração de fármacos. Todo medicamento a ser administrado ao paciente deve ser prescrito pelo médico. Então, sempre que a gente vai administrar um medicamento, sempre tem que ter a prescrição do médico. Ela deve conter a data, o nome do paciente, registro, enfermaria, leito, nome do medicamento, a dosagem, a via de administração, frequência e assinatura do médico. Ao preparar a bandeja de medicamentos, fazê-lo atentamente e não conversar. Então, para não tirar do foco, quando você vai fazer um medicamento, sempre está focado aquilo, para não se distrair, conversar, e às vezes pode ocorrer erros na administração. Ter sempre à frente, enquanto preparar o medicamento, a prescrição médica, sempre a prescrição médica, vocês têm que ter isso em mente, tá? Ler o rótulo do medicamento 3 vezes, comparando-o com a prescrição. Sempre, às vezes, você quer agir rápido ou ter certeza daquilo, mas antes de administrar o medicamento, tem que checar novamente a receita e a prescrição. Antes de tirar o recipiente do armário, antes de colocar o medicamento no recipiente para administrar, antes de repor o recipiente no armário. Colocar a prescrição médica próxima ao recipiente dos medicamentos, sempre juntos na bandeja. Nunca administrar medicamento com rótulo ilegível, sem rótulo ou vencido. Tem que tomar bastante atenção nisso. Ver sempre a validade e o rótulo, se ele está legível. Não tocar com as mãos em comprimidos, cápsulas, trajas e pastilhas. Identificar a seringa ou frasco via oral, quarto, leito, via, nome do medicamento. Identificar o paciente antes de administrar o medicamento, solicitando o nome e certificando-se da exatidão do mesmo, pelo prontuário. Sempre que você vai administrar o medicamento, sempre cheque se é o paciente certo, chamar ele pelo nome, sempre pelo nome. Certificar-se das condições e conservação do medicamento, verificar a data e a validade. Anotar qualquer alteração após a administração. Quando você vai administrar um medicamento, você tem que ficar atento. Qualquer alteração, você tem que ficar atento e alertar. Como pode ter vômito, diarreia, erupções e urticárias. Então, você tem que ficar sempre muito atento a tudo. Quem prepara, administra. Sempre. Vocês têm que ter isso para a vida toda. Quem prepara a medicação
vai administrar. Nunca administrar medicamento preparado por outras pessoas. Às vezes acontecem muitos erros por causa desse erro. Uma pessoa prepara, outra administra. Então, você preparou, você tem que administrar a medicação. Em caso de dúvida, nunca administrar o medicamento, até que o mesmo seja esclarecido. Os antibióticos devem ser administrados no máximo 15 minutos antes ou depois do horário prescrito. Então, você tem que ter um horário para os antibióticos, você tem que estar sempre no horário certo. Pode ou 15 minutos antes ou 15 minutos após o prescrito da receita do médico. Cancelar o horário da medicação somente após administrá-la. Assim, assinar legivelmente seu nome ao lado. Então, cancelar o horário da medicação somente após administrá-la, tá? Orientar o paciente quanto ao nome do medicamento, a ação da medicação e o procedimento ao autocuidado. Então, você sempre tem que orientar o paciente, né? Falar o nome do medicamento, para que você está fazendo, né? A ação do medicamento, né? E como é o procedimento, como você está administrando a medicação. Checar o horário do medicamento administrado durante o dia com caneta azul e durante a noite com caneta vermelha. Né? Isso já está bem claro, né? Isso é norma, né? Que é feito a checagem sempre durante o dia azul e à noite é com a caneta vermelha. Circular os horários em azul e anotar o motivo da não administração da medicação, recusa, vômito, paciente fora da unidade, medicação suspensa. Sempre você tem que fazer circular, né, o horário, se não administração, colocar o motivo da recusa da não administração da medicação. Circular o horário de vermelho, caso o medicamento não tenha dado não foi dado o medicamento por esquecimento. Nunca anotar ou checar o medicamento antes de ter sido administrado ao paciente. Então, nunca checar a medicação se você não administrou ao paciente, sempre após. Orientar quanto ao perigo da automedicação. Ao colocar o medicamento no recipiente, mantê-lo no nível dos olhos, certificando-se da graduação correta, sempre que esteja ao seu alcance, que você veja, né, você consiga enxergar, né, alcançar com a sua visão. Aqui nós temos, né, as medicações, né, várias vias, né. Formas farmacêuticas, né? Então, aqui tem as formas, né, dos fármacos. Elas podem ser tantas em pó, grânulos, cápsulas, comprimido, drágeas, pastilhas, supositório, pomada, creme, emplásticos, solução, loção, emulsão, suspensão, extratos, injeções, óvulos e lenimento. Lenimento quer dizer quando você faz tipo uma terapia, né? É tipo um creme ou um formulado, né? Para fins terapêuticos, né? Que é passado na pele, tipo uma massagem. Vias de administração. Via de administração, local de absorção. Então, via de administração, a maneira pela qual o medicamento é introduzido no organismo. Relaciona-se como forma farmacêutica, objetivos terapêuticos, condições físicas, patológicas do paciente. Agora, isso vocês também já têm conhecimento, desde o início do curso, são os 9 certos, né? Que vocês têm que prestar muita atenção, vocês têm que estar, tem que saber esses 9 certos. Primeiro, paciente certo.
medicação certa, dosagem certa, via de administração certa, no horário certo, tempo certo, validade certa, abordagem certa e registro certo. Agora, as vias de administrações. Nós temos em primeira a via oral, VO, via oral, sublingual, gástrica, tópica, ocular, auricular, retal, genital, nasal, parenteral, que são a intramuscular, intradérmica, subcutânea e endovenosas, né? Então, são as vias de administração. Vou falar um pouquinho de cada uma dessas vias. Via oral. Ela é administrada de medicamento pela boca, método mais comum de prescrições do fármaco. Então, é o que mais a gente usa via oral, né? As vantagens da via oral: mais seguro, mais conveniente e mais econômico. E pode ter as desvantagens também: irritação da mucosa gástrica, interferência na digestão, dificuldade de deglutir. Tem as vantagens e desvantagens. As contraindicações: paciente incapaz de deglutir ou inconscientes, né? Paciente que está na UTI e que tem problema de deglutição, então não pode fazer uso via oral. Em caso de vômitos, né? Não aceitação, quando está em jejum para cirurgia ou exame, quando está, que não pode fazer administração via oral. E a absorção: boca, estômago e intestino. Equivalências. As equivalências nas dosagens. Então, sempre colher de sopa, o que equivale a 15 milímetros. Colher de sobremesa, 10. Colher de chá, 5. Colher de café, 3. E 1 ml, 5 ml, né? 1 ml corresponde a 20 gotas, sempre. E uma gota corresponde a 3 milímetros de gotas. Essas são as equivalências das dosagens. Via oral, material, para você administrar. Sempre bandeja, copo ou seringa descartável, né? Seringa descartável quando tem xarope, uma solução, né? Via oral, né? E você administra pela seringa descartável. As medidas, né? Geralmente criança também. Prescrição médica, comprimido ou frasco do medicamento. Procedimentos. Sempre procedimento: primeira, lavar as mãos, colocar os medicamentos nos recipientes, diluindo-os se for necessário, identificar o recipiente com o nome do paciente, número do leito, medicamento e dose. Lavar a bandeja para junto, vai levar a bandeja, né, junto ao paciente, identificar o paciente, chamar ele pelo nome, verificar o nome com a prescrição médica, explicar ao paciente ou acompanhante sobre o procedimento a ser realizado. Você tem que tomar muito cuidado. Você não chega no paciente, já vai administrando sem pedir nome, sem falar nada, e o paciente, tanto como acompanhante, ficam sem saber o que está acontecendo. Sempre tem que chamar o paciente pelo nome, ver a prescrição, informar o paciente acompanhante o que está acontecendo, qual a medicação, para que essa medicação, o que está fazendo, para que está realizando esse procedimento. Explicar o propósito de cada medicamento, caso o paciente pergunte, né? Mas mesmo ele não perguntando, você já antes você tem que falar da medicação, para que serve a administração do medicamento. Colocar o medicamento na boca do paciente sem contaminar os comprimidos ou o xarope.
oferecer água, nunca deixando sobre a mesa da cabeceira. Nunca deve se deixar a medicação na cabeceira. Sempre tem que ser, quando você vai administrar, tem que ser feito, tem que administrar naquela hora. Recolher o material, checar o horário e fazer a anotação. Daí você recolhe tudo, você checa o horário e fazer a anotação. Via sublingual. São colocados debaixo da língua para serem absorvidos diretamente pelos pequenos vasos sanguíneos. Tá? Então, a via sublingual, o medicamento é posto abaixo da língua, né, para ele ser absorvido diretamente, né, pelos vasos sanguíneos. A via sublingual é especialmente boa para a nitroglicerina, que é utilizada no alívio da angina, dor no peito. Pacientes com angina, né, geralmente sempre o medicamento é sublingual, porque a absorção ela é mais rápida e o medicamento ingressa diretamente na circulação geral. Tá? A maioria dos medicamentos não pode ser administrada por essa via, porque a absorção é, em geral, incompleta e errática. Os procedimentos: sempre lavar as mãos, separar o medicamento conforme prescrição, dar água para o paciente enxaguar a boca, colocar o medicamento sob a língua e pedir para abster-se de engolir a saliva por alguns minutos, a fim de que a droga seja absorvida. Checar o horário e fazer anotações necessárias. Conforme aqui embaixo, né, é sublingual, né, deixa o medicamento, ele vai ser absorvido, né, que tem maior capacidade de absorção. Via gástrica, então, nós temos aqui, conforme a imagem, é a introdução de medicamento através de sonda nasogástrica, nasoenteral e gastrostomia. Então, a primeira nasoenteral, né, aqui, e nasogástrica, e o último gastrostomia, né, que é feito conforme aqui vocês estão acompanhando pela imagem. Utilizada para pacientes inconscientes ou impossibilitados de deglutir. Então, essa medicação via gástrica, ela é feita somente para pacientes inconscientes, né, ou impossibilidades de que eles não conseguem deglutir. Os medicamentos sólidos são dissolvidos em água e introduzidos na via gástrica com seringa. Tá? Quando é feito a via gástrica, né, é feito dissolvido o medicamento e introduzidos via seringa. As cápsulas são abertas, dissolvendo o pó medicamentoso nelas contidas. Conforme aqui a imagem, né, o enteral aqui, né, é diluído, a máquina de absorção do paciente, né, via enteral. Agora temos a via tópica. É a aplicação de medicamento na pele, sob forma de pomadas, cremes ou adesivos. Sua ação pode ser local ou geral. São os plásticos, né, que às vezes os cremes utilizados. Os procedimentos. Aplicar o procedimento, sempre explicar o procedimento a realizar a higiene local. E tem que explicar e fazer a higiene local. Organizar o material, lavar as mãos, calçar luvas, expor o local, colocar o medicamento na pele conforme prescrição, observar qualquer anormalidade na pele, né? Você tem reação, erupções, pruído, edema, eritema, etc. Você tem que ficar atento se tem alguma reação. Deixar o paciente confortável, providenciar a limpeza
e ordem do material. Retirar as luvas e lavar as mãos. Anotar o cuidado prestado. Via ocular. É a aplicação de colírio, pomada conjuntiva ocular. Né? São os medicamentos via, né, aplicação de pomadas ou colírios. Material, o colírio, pomada, e o que a gente usa é gases, né, para fazer a proteção, né, e para abertura para fazer a abertura para colocar o colírio ou a pomada. Procedimentos. Lavar as mãos, levar os materiais ao leito levar o material até o leito do paciente, explicar o procedimento ao paciente, posicionar o paciente com a cabeça um pouco inclinada para trás, antes de aplicar, realizar higiene ocular, por isso tem a gase, passa a fazer a higiene, depois para fazer a aplicação, afastar o polegar, a pálpebra inferior, com auxílio do lenço ou gaze, expondo o saco da conjuntiva. Desprezar a primeira porção da pomada ou uma gota do colírio, sempre, né? Quando você abre, né, o material, sempre desprezar a primeira porção. Pedir ao paciente que olhe para cima e instalar o medicamento na porção média da pálpebra inferior. Ao aplicar a pomada, depositá-la você tem que depositá-la ao longo de toda a extensão do saco conjuntival inferior. Então, você aplica em toda a extensão. Solicitar ao paciente que feche as pálpebras e faça movimentos giratórios ao globo ocular. Retirar o excesso da pomada com a gaze. Lavar as mãos e anotar o cuidado prestado. Via auricular. Consiste em introduzir o medicamento no canal auditivo externo. O material a ser usado é o medicamento, geralmente a cuba-rim, né? Você tem que fazer alguma limpeza, né? O gaze e o saco de resíduos, né, do que você vai fazer o procedimento. Os procedimentos: lavar as mãos, lavar o material, explicar o procedimento, posicionar o cliente lateralizando a cabeça, retirar através de conta-gotas a medicação, entreabrir a orelha e instilar a medicação no conduto auditivo sem contaminar. Sempre prestar atenção, não pegar o contra-gotas ou o medicamento e encostar no paciente, né? Tem que cuidar para não contaminar. No adulto, puxar com delicadeza o pavilhão auditivo para cima e para trás, a fim de retificar o canal auditivo, que fica mais fácil de você conseguir aplicar a medicação. Na criança, puxa para baixo e para trás. Temos aqui, conforme a imagem aqui embaixo, criança, adulto, né? Orientar o paciente quanto à manutenção da posição inicial por alguns minutos. Colocar o floco de algodão no orifício externo da orelha. Providenciar a limpeza e lavar as mãos. Anotar o cuidado prestado. Via retal. É introdução de medicamento no reto em forma de supositório, blister, medicamentoso. O material a ser usado: bandeja, supositório, gaze, luvas de procedimento, saco de lixo. Procedimento: reunir o material, lavar as mãos, explicar o procedimento ao paciente, nesse caso, é muito importante para não deixar o paciente constrangido, deixar ele bem, sem constrangimento, deixar ele bem, né, a par do que vai ser realizado, o procedimento em si. Calçar as luvas, colocar o paciente em posição de cúbito lateral, né?
com o polegar e indicador da mão não dominante entreabrir as nádegas. Introduzir o supositório no reto delicadamente e pedir ao paciente que retenha por alguns minutos. Então, você tem esse é um procedimento bem, né, que você tem que deixar o paciente bem acomodado e não constrangir, né, deixar o paciente bem livre e avisar que você está fazendo o procedimento, a introdução, né, do supositório, né, e para ele pedir para retenha né, que ele retenha por alguns minutos, né. Daí colocar o material em ordem, né, tirar as luvas, anotar os cuidados prestados no prontuário do paciente. Observações. O paciente poderá colocar o supositório sem auxílio da enfermagem, desde que seja orientado. Nesses casos, o paciente pode estar fazendo, se o paciente é capaz, né, está bem orientado, você explica o procedimento, ele pode estar ele mesmo fazendo, às vezes fica bem mais confortável para ele, mas você tem que orientar ele, tá, a estar fazendo o procedimento. Em caso de criança ou adulto incapacitado, para retê-lo, comprimir levemente as nádegas para evitar o retorno do supositório. É necessário colocar a comadre ou encaminhar o paciente para o banheiro. Via vaginal. É a introdução do medicamento no canal vaginal. O medicamento deve ser introduzido sob a forma de creme, gel, comprimido ou óvulos, tá? Também você tem que explicar para o paciente, deixar ele à vontade, tá? E o material que é usado, luvas e procedimento sempre, o aplicador vaginal, né? Sempre conforme o número, né? Conforme o paciente, né? E o medicamento. Procedimentos. Aplicar o procedimento ao cliente, explicar o procedimento ao paciente, organizar o material e levar ao leito da paciente, lavar as mãos, calçar luvas. Cercar sempre a privacidade do paciente, cercar o leito com biombo, colocar o paciente em posição ginecológica, colocar o medicamento no aplicador próprio, com auxílio de gás, afastar os pequenos lábios com os dedos, indicador e polegar. Introduzir delicadamente o aplicador, aproximadamente 5 centímetros em direção ao sacro, para que haja a parede posterior da vagina. Pressionar o êmbolo, retirar o aplicador e pedir à paciente que permaneça de decúbito dorsal por 15 minutos, para não retornar o medicamento, a pomada, para não retornar. Colocar o absorvente, né, conforme o número, providenciar a limpeza e ordem do material, retirar as luvas, lavar as mãos, anotar o cuidado prestado. Via nasal. Consiste em administrar na mucosa nasal um medicamento líquido ou pomada. O material a ser usado: luvas de procedimento, medicação e gaze. Conforme na figura, né? Sempre afastar um pouquinho, né? O paciente, né? O procedimento: levar o material, explicar o procedimento, lavar as mãos, solicitar que faça higiene nasal, sempre primeiro fazer a higiene, inclinar, né, conforme a imagem, né, inclinar a cabeça para trás, hiperextensão, né, fazer a hiperextensão, pingar a medicação na parte superior da cavidade nasal, evitando que o frasco toque na mucosa. A mesma coisa no auricular. Então, sempre cuidar para não tocar o frasco do medicamento, para não contaminar. Solicitar ao paciente que permaneça nessa posição por mais alguns minutos, para que possa ser feita a absorção do medicamento.
providenciar a limpeza e a ordem no material, lavar as mãos, anotar o cuidado prestado. Aqui em criança também, né? Via parenteral. Então, na via parenteral, a gente tem as vias intradérmica, subcutânea, intramuscular e a via endovenosa. Utiliza-se agulhas, seringas e medicamentos esterilizados, seguindo técnicas padronizadas. As vantagens. A disponibilidade é mais rápida e mais previsível. Tratamento de emergências. As desvantagens. Pode ocorrer uma injeção intramuscular acidental. Pode vir acompanhada de forte dor. Às vezes, é difícil para um paciente injetar o fármaco em si mesmo, se for necessário a automedicação e alto custo. Então, aqui tem as técnicas de intramuscular, subcutânea e intradérmica. A posição da agulha, né? Intramuscular, né? 90 graus, subcutânea, a intradérmica, na subcutânea, 45, intradérmica, 15 graus. Via intradérmica. Via restrita, pequenos volumes de 1 a 0,5 milímetros, usados em reações de hipersensibilidade, provas de PPT, provas alérgicas, aplicação de vacinas PGC. Então, conforme a figura, né, a intradérmica, porque a posição e as camadas, né, epiderme, dermis, né, e a subcutânea e o músculo. Local mais apropriado, face anterior do antebraço, uma vez que é pobre em pelos, possui pouca pigmentação, possui pouca vascularização e fácil acesso à leitura. A via subcutânea. A medicação é introduzida na tela subcutânea hipoderme. Absorção lenta, através de capilares, ocorre de forma contínua e segura. O volume não deve ultrapassar de 3 milímetros. Usada para administração. A subcutânea. Vacinas, rábica de sarampo, anticoagulantes heparina, hipoglicemiantes, a insulina, a subcutânea. Aqui nós temos as duas, né, a via subcutânea, onde os locais que podem ser aplicadas, tá? Onde a absorção a absorção é mais rápida, mais lenta e em média absorção. O local de aplicação deve ser reservado quando utilizado por período interminado. Ângulo da agulha, o ângulo da agulha subcutânea, 90 graus, agulha hipotérmica e paciente obeso, quando é paciente obeso. 45 agulhas normais e pacientes magros. Via subcutânea, as complicações. Infecção inespecíficas ou abscessos, formação de tecido fibrótico, embolias por lesão de vasos, o uso de drogas oleosas ou em suspensões, lesão de nervos, úlceras ou necrose de tecido. Então, quando a gente faz a aplicação, tem que prestar bem atenção, né, para não fazer essas lesões de nervo, úlcera, na formação de tecido fibrótico, tem que ficar bem atento.
A via intramuscular. Aqui está bem especificado, né, a marcação. Eu acho que vocês já tiveram essas aulas, né, especificando a aplicação da intramuscular. Ó, aqui, a epiderme, derme, né, e a subcutânea, o músculo, né. Então, você faz a marcação do 4, né, e na porção onde você tem que fazer a aplicação. Via muito utilizada devido à absorção rápida. A absorção dela é mais rápida. O músculo escolhido deve ser bem desenvolvido, ter fácil acesso, não possuir grande calibre e nem nervos. Volume injetado, região deltoide, de 2 a 30 milímetros, de 2 a 3 milímetros, na região glútea, de 4 a 5 milímetros, o músculo da coxa, o vasto lateral, de 3 a 4 milímetros. Quando não devemos utilizar a região glútea? Quando a gente não pode usar. De criança menor que 2 anos, pacientes com atrofia de musculatura, paralisia de membros inferiores. Nesses 3 casos, não se usa a região glútea. As complicações. Deve ser evitado o nervo ciático, conforme aqui a figura. Temos que prestar muita atenção. Injeções intravasculares, embolias, infecções de abscessos. Via endovenosa. A via muito utilizada com introdução de medicamento diretamente na veia. Os locais apropriados. Melhor local, face anterior, antebraço, lado esquerdo. Membros superiores, evitar articulações. Aqui nós temos a imagem, né? Na aplicação via endovenosa, a necessidade imediata da ação, grandes volumes de hidratação, coleta de sangue para exames. Então, nesses 3, a necessidade imediata de ação, né? Grandes volumes, quando precisa um grande volume, e a coleta de sangue. Tipos de medicamento injetado na veia. Solução solúveis na veia, líquidos hiper, iso ou hipotônicos. São orgânicos, eletrólitos, medicamentos, são não oleosos, não devem conter cristais visíveis em suspensão. Catéteres intravenosos periféricos. Esse aqui, o scalp, né, bem conhecido, catéteres agulhados. A indicação é infusão de curta duração, baixo volume, o catéter, o scalp, né? Baixo volume, em bolos ou puff, inferior a 1 minuto. Pacientes com veias muito finas e comprometidas. Geralmente é usado o scalp. Catéteres intravenoso periférico, contraindicação. Nunca utilizar com solução vesicante e irritante. O uso deve ser limitado à administração de dose única e coleta de amostra de sangue para análise clínica. Cânula intravenosa. Indicação: infusão de média duração, até de 72 a 96 horas. A indicação de infusões a média de duração. No material Deflon ou poliuretano, remoção do catéter, os cuidados, né? O catéter periférico, na suspeita de contaminação, complicações, mau funcionamento ou descontinuidade da terapia deve ser retirado. Quando tem essas complicações, né? Ele não está fluindo bem,
na terapia, o catéter tem que ser retirado para não dar complicações de contaminação. Recomenda-se a troca do catéter periférico em adulto em 72 horas quando confeccionado com teflon, 96 horas quando confeccionado em poliuretano. Identificação, sempre com identificação. Catéteres, agulhas. Cuidados importantes. Antes de preparar o medicamento, certificar-se da dieta, jejum ou controle hídrico do paciente. Geralmente, paciente em UTI, né, o controle dieta, o jejum, e ele está em um controle hídrico, o paciente. Sempre lavar as mãos antes e depois da administração do medicamento. Homogeneizar os medicamentos em suspensão. Ter o cuidado de limpar com gaze os vidros de medicamento antes de guardá-los. Dissolver os medicamentos para pacientes com disfagia, que tem sempre a dificuldade de deglutir. Tem que dissolver os medicamentos. Medicamento nunca deve ser combinado com álcool. A fim de evitar desperdícios, acidentes, roubos ou uso abusivo, os medicamentos devem ser guardados em lugares apropriados e controlados. Não misturar medicamentos e alimentos, exceto se especificamente prescrito. Ao administrar mais de um medicamento a um paciente, deve ser usada a seguinte ordem: comprimidos e cápsulas, seguidos por água, o outro líquido, depois administrar líquidos diluídos com água quando necessário, conforme prescrição médica. Xaropes são administrados não diluídos e não são seguidos por líquidos. Comprimidos sublinguais e bucais são administrados por últimos. Permanecer com o paciente até toda a medicação tenha sido deglutida. Tem que prestar muita atenção. Você que, quando faz a administração do medicamento, nunca deixar o paciente sem você ter a certeza que ele deglutiu a medicação. Não é aconselhável ministrar medicamentos líquidos. Poderá ocorrer uma reação química resultando em precipitado. Alguns parâmetros usados. A gente, no dia a dia, né, da nossa profissão, a gente tem vários parâmetros, né, siglas. Então, eu coloquei umas aqui que a gente, às vezes, você vê e você precisa estar ciente, né? VA, vazão, T, pressão, T, temperatura, concentração é o C, densidade, né? O pH, contaminação, energia, vácuo, volume, velocidade, né? E o fluxo. Esses são os parâmetros bem que a gente mais usa no nosso dia a dia, né? Da nossa profissão. Então, eu agradeço, obrigada pela atenção de vocês e que vocês tenham uma boa aula. E qualquer dúvida, estou no nosso grupo de WhatsApp e vocês podem estar pedindo e fazendo os questionamentos. Obrigada